De volta com o nosso Vida Melhor, pra gente fazer agora um bolo um tanto quanto diferente, viu? Aqui no programa a gente aprende bolo todo dia quase, né? Aí com sabores diferentes, recheios diferentes, mas hoje, gente, é um bolo que eu nunca vi igual, aliás, nunca nem ouvi falar nesse nome, causteira. É isso, chefe? Exatamente. Como é que fala esse negócio? Castera. Castera. Isso. Seja bem-vindo. Como você tá? Bom te receber, viu? Prazer estar aqui de novo. Castera. Isso. Esse bolo é feito no Japão, é tradição lá? Na verdade, esse bolo ele tem influência portuguesa. Os portugueses, na época em que faziam grandes expedições marítimas, eles passaram no Japão e deixaram esse estilo de pão de ló. Ah, é como se fosse um pão de ló. Isso, só que os japoneses eles modificaram um pouquinho. Tiraram gordura, tiraram fermento, fizeram uma coisinha um pouquinho mais tranquilinha. saudável, o japonês é saudável, né? Não à toa vive tanto. Sim. Então eu vou fazer o seguinte, Flávio Tomil, fica Isso. desse lado aqui, eu venho pra Licença. cá. Olha que lindo que tá o bolo. Aí você pode servir assim, com palitinho que eles costumam servir? Ou você que fez essa Não. apresentação charmosinha? Na verdade, esse é um garfinho que eles utilizam bastante em festival, Ah, é? em festa. Olha lá que graça que fica. Então, você tem esses garfinhos aqui, ó. Essas pontinhas são feitas de bambu, ele é descartável. Então, ele é bem resistente, ó, ele é bem durinho, uma vez que é feito de bambu. Sim, Então, você consegue, tipo, levar no festival, comer e descartar. maravilha. Deixar esse aqui, ó. Tem até um chá. Nossa, tá quentinho. É um chá verde quentinho para acompanhar, que é um clássico também para acompanhar esse bolo, é um chazinho verde. Então tá jóia. Vamos começar. O que você tem aí? Eu vou tomando o chazinho enquanto tá quentinho, vai. Vamos lá, a gente já começou aqui a bater clara em neve, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, colocou a clara na batedeira, todo mundo já sabe, né? Colocamos um pouquinho de açúcar e a gente vai bater, a gente bateu já até, inclusive, nesse ponto aqui, ó. Tá. Porque ele tá bem durinho e não tá escorrendo nem um pouquinho. Deixa eu falar a quantidade que você usou. Foram 3 claras Isso. para 3/4 de xícara de açúcar refinado? Exato. É isso? Exatamente, na verdade eu não usei todo Todo o o açúcar refinado, tá? O que eu fiz aqui? Eu vou separar uma parte do açúcar para clara e outra parte para gema. Tá. Tá. Legal. Então você pode Então- usar 3/4 de xícara, divide metade, metade. Exato, exatamente. O que a gente quer aqui, uma vez que ele não vai fermento, isso é importante, tá, Cláudia? É que ele não perca nem um pouquinho desse ar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, inclusive pode até aproveitar a mesma batedeira, o mesmo bowl, sem precisar ficar gastando água nem nada, ó, a gente pode devolver aqui. A gente vai bater a gema para ela incorporar um pouquinho de ar. Tá. Tá, então o açúcar Vai fazer restante... aquele creme da gema com açúcar. Isso. Eu não vou colocar todo o açúcar. Eu, como japonês, não gosto de nada muito açucarado. Então, aqui, o importante é o seguinte. Se eu bater primeiro a clara, eu posso bater a gema logo depois no mesmo bowl. Se eu bater a gema, eu tenho que lavar, secar, senão ele não monta clara em neve. Tá. Tiver Boa água, dica. tiver qualquer coisinha assim, ele não vai montar. O importante aqui é que ele entre um pouquinho de ar na gema, tá? Então a gente deixa ele bater um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode preparar o nosso Eu acho leite. melhor esperar por causa da tá. batedeira, senão o áudio fica ruim. Tá, maravilha. Estou separando aqui só. Muito bem, já tá aí o creminho. Em casa podia até bater mais. Isso. Se né? quiser bater mais, pode bater mais, não tem... o importante aqui é sempre entrar com a gema batida. Tá. Então, ó, ela tem um pouquinho de ar. Esse ar já é o suficiente para mim não abaixar esse bolo. De novo, esse bolo não Você vai usar batedeira? fermento. Não, Deixa eu agora... Tá preso aí. Peraí. Então, como não vai fermento, o importante é... Preparei a clara, preparei a gema, aí eu já posso passar pro próximo passo. Aqui, com o leite e o mel, eu posso incorporar o leite no mel ou o mel no leite. É bem pouquinho, né? Pouquinho bem leite. pouquinho leite.
Você tá usando 1/4 de xícara, imagina, 2 dedinhos assim de leite só. Isso. Com É bem pouquinho 2 leite. colheres de sopa de mel. E vai render pelo menos umas 10 fatias. Tá. Então, se você quiser aumentar, é só dobrar essa receita, fica bem facinho. Olha que receita boa, gente. 3 claras, 3 gemas, 3/4 de xícara de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de mel, 3/4 de xícara de farinha de trigo e 1/4 de xícara de leite integral. É simples, Isso. pouca coisa, quase nada de farinha. Quase nada de... E assim, se você quiser aumentar a quantidade de mel para diminuir a quantidade de açúcar, sem problema nenhum, você pode aumentar a quantidade de mel. Ah, mas eu não quero usar o açúcar refinado. Pode usar o demerara, pode usar o mascavo? Sim, ele vai ficar com uma coloração um pouquinho mais escura. Tá? Você tá vendo que é bem clarinho, mas sim, sem problema nenhum, você pode utilizar. A única coisa que não dá para substituir aqui é a farinha por uma farinha integral. Tá. Que ela fica muito pesada e não deixa o bolo crescer. Ele não vai crescer muito, tá? Ele vai crescer bem pouco, então a gente pode até encher a forminha, que a gente vai utilizar já já. Bom, aqui a gente tem o nosso mel com leite, tá? Tá bem dissolvidinho. Só vou incorporar aqui na gema. E a partir desse momento aqui, eu vou colocar a farinha de pouco em pouco. Importante é não mexer essa gema demais, tá, Cláudia? Tá. Mexer essa gema demais, ela não... Então, eu Na gosto de hora ser que for prático. colocar a farinha, né? Tem que ser de leve. Isso. Eu gosto de ser prático, então a gente pode usar esse daqui porque é claro e neve. Não vai causar nenhum problema na receita, então a gente vai polvilhando um pouquinho de farinha. Vai mexendo de leve, tá? E aí, mais ou menos em 3, 4 vezes a gente vai incorporando essa farinha. Importante, antes de colocar essa farinha aqui, passar numa peneira, Tá. tá? Para tirar aqueles gruminhos de farinha que seca às vezes. O fundo do saco da farinha às vezes fica, né, com um pouco de umidade. Então aqui a gente já tem ele bem incorporadinho, né? Só mexer de baixo para cima assim, para misturar e homogeneizar bem essa farinha aqui, certo? Fácil, né? Fácil. Fácil demais. Aí aqui agora eu vou colocar a clara. Importante na hora de adicionar essa clara é colocar ela em 3 vezes. Como assim? Eu vou dividir ela mais ou menos em 3 partes. A primeira parte, quando eu for adicionar aqui, eu posso mexer um pouquinho mais de vigor, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela serve para incorporar bem a clara. Ela já vai ficar um pouquinho estufadinha. E agora a gente vai colocar outro terço de clara. E a partir daqui é um trabalhinho delicado de subir e cortar, subir e cortar. Para incorporar bem. Bem pão de ló mesmo. Bem pão dela mesmo. Aí, importante nesta partezinha aqui é não fazer na batedeira, não utilizar um fouet, não bater muito forte, porque o que a gente não quer é que essa farinha forme glúten, né? Senão ela vai ficar maçuda, vai ficar dura. Então a ideia aqui é só incorporar. E aí a gente tem ela bem levinha. Olha que massa linda. Agora, chefe, aqui tem um bolo clarinho e um verdinho. O verdinho é o quê? É o que a gente pode preparar à base de chá verde. Ah, chá verde. Isso, chá verde instantâneo, tá? Se eu quiser aqui é só meia colherzinha aqui de chá, tá? É o suficiente pra gente incorporar aqui na receita. Que, aliás, eu ia até falar, né? Porque chá, gente, tudo de chefe é bom, né? Por que tudo de chefe é melhor? Até o chá verde, que às vezes eu tomo assim, tomo por obrigação, falo, o dele é maravilhoso, tomei todinho. Que chá verde que você usou, esse instantâneo? Isso, instantâneo, Nossa, importado. que bom. Importado. Quem for pro Japão traz pra mim. Logo, logo, quem sabe, né? Não, mas na Liberdade você encontra. Tem lá? Tem lá, Nossa, tem lá. Maravilhoso. Pra fazer doces, assim, é maravilhoso. E pra tomar também. E tem o Nossa, mesmo efeito isso. termogênico. Sim, tem o mesmo efeito. Tá aqui, a massinha, ela tá bem prontinha. Tá? Eu posso colocar aqui, se eu não quiser colocar chá, eu posso colocar cacau em pó. Tá, e faz de chocolate. Faz chocolate. Eu posso adicionar essência de baunilha, se eu quiser um aroma um pouquinho mais forte de baunilha.
tem várias possibilidades aqui. Os japoneses, eles geralmente servem desse jeito, bem simplesinho, sem cobertura, sem calda, sem nada. Tá. Eles gostam dessa forma aqui de servir o nosso bolinho. E aí, na hora de levar para assar, importante na hora de levar para assar, que a gente vai levar ele para assar em banho-maria. Olha lá, isso é importante então a gente saber. Então, a gente não dá para assar direto na forma. Não dá para assar direto na forma. Porque se você reparar aqui, Cláudia, ó, a parte de baixo é bem clarinha. Pode levantar. Posso aí. levantar? Pode. Tá. Mesmo no verdinho dá pra gente ver que é mais clarinha? Sim. Né? Ele não cria aquela camadinha douradinha, né? Tá. Então a ideia é só criar aquela camadinha na parte de cima. Tá? Por quê? Essa parte queimadinha, ela fica um pouquinho caramelada. Tá. Se caso eu pegar e deixar ele direto no forno, essa partezinha de baixo ela gruda na forma. Mesmo untando ela, não vai ficar tão bonito também, porque vai criar aquela camadinha de farinha, mas também ela vai ficar mais grudadinha, mais difícil de desgrudar da nossa forma. Flávio, dá pra servir esse... Eu quero lembrar o nome de novo, que eu não consegui decorar. Como Castera. é que é? Castera. Isso. Quente. Geralmente a gente serve ele frio, mas Frio. dá para servir ele quente. Porque assim, sem... o pão de ló lá em Portugal, às vezes a gente come quente e ele ainda derrete, assim, né? Sim. Se for quente, esse também vai derreter? Não, ele não derrete. Ele fica com essa textura meio fofinha do começo ao fim. Então, se você tirar ele quente, ele fica fofinho desse jeito aí. A gente tira depois de esfriar? Uma dica importante aqui. Assei ele. Eu vou deixar ele dentro do forno, depois que eu desliguei, pelo menos uns 10 minutinhos. Se eu assar ele chegou nessa textura aqui, leva 1 hora, 50 minutos, depende do forno da casa, tá? Importante criou essa crostinha douradinha aqui em cima, eu desligo o forno e deixo ele 10 minutinhos lá dentro. Tá. Se eu tirar ele direto do forno e colocar na minha bancada, ele vai fazer assim, Murcha. murcha. Ele vai parecer um balão esvaziado. O primeiro bolo que eu fiz foi exatamente assim. Eu fiquei, caramba, né? O que eu fiz de errado? Aí me explicaram, não, deixa no forno mais um pouquinho, aquele calor do forno lá vai abaixar, ele vai chegar numa temperatura mais morninha, aí na hora que você tirar ele fica assim. Tá joia. Certinho? E pra cortar bonitinho assim, tem algum segredo? Tem, vamos lá. Primeiro, um paninho úmido. Segundo, uma faca bem afiada ou uma faca de serra, tá? Pode ser aquelas faquinhas de cortar carne e tudo mais, mas toda vez que eu cortar, é importante passar o paninho úmido para não grudar. Que nem vocês fazem no sashimi, né? Na hora de cortar peixe. O japonês tem essa coisa de cortar tudo bonitinho, né? Tem. Mania de japonês de cortar tudo bonitinho, todo delicado. Eu acho maravilhoso, porque a gente come com os olhos também, não é isso? Né? Então, tamanho. Não é o tamanho que você quiser. Às vezes o bolo é redondo, eu quero cortar em fatias triangulares, sem problema nenhum. Os japoneses, eles geralmente medem 1 polegada. Eles falam que 1 polegada é um bom tamanho para você, né, degustar. Olha lá, é uma tradição mesmo. Isso. Esse bolo é servido normalmente, qualquer dia, ou tem a data do bolo? Não, qualquer dia. Qualquer dia. Você vai em alguns festivais no Japão, festival de rua, é uma das barraquinhas mais disputadas desse bolo aqui. Eles adoram. Então, e aí, se você cortar muito fininho para eles vão ficar loucos com você. Eles querem 1 polegar. 1 polegar. Se for muito grosso também, eles falam que a textura não é muito bom para cortar ele muito grosso. Então, molhei a faca, mais ou menos 1 polegadinha aqui. Eu vou fazendo zigue-zague de leve, ó. Tá vendo, ó? Aí ele sai bem lisinho, né, ó. Tá? Perfeitinho. Ele sai bem lisinho. Então, e aí... o comprimento geralmente é metade do tamanho do bolo. Então, exatamente... Eles costumam rechear esse bolo, botar alguma cobertura? Algumas casas lá no Japão, para tentar inovar, elas colocam cobertura, colocam algumas frutas, mas geralmente a gente come ele desse jeitinho aqui. O que o japonês gosta é assim. E inclusive eles gostam de comer isso com chá, né? Por isso que eu servi ainda com chá verde para você, para dar um equilíbrio. Então tá muito doce, você toma um chazinho que é meio amargo, quentinho, dá aquela limpada no paladar, aí você continua a degustar. Quero provar. Vai assim cortadinho ou esse aqui? Qual você quiser. Como é que é no Japão? É cortadinho assim ou é assim? É assim. Então ele é servido assim. Eu quero igual no Japão.
esqueci de te falar, essa receita vem do Japão, viu? Maravilhoso. É japonesa essa receita mesmo. Lembra muito pão de ló. Lembra? Que Levinho. delícia. Bastante. Uma delícia, uma delícia. Deixa eu ver com chá, se vai ficar... Eu não achei doce, não. Achei bom pro nosso paladar, porque a gente gosta de tudo muito doce, né? Sim. Num dia frio que nem hoje. Gente, que bolo. Bom, né? E fácil. Eu quero provar o verde. Pode provar, fica à vontade. Quiser pegar desse pratinho aqui também. Quiser O verde que é com chá verde. verde. Quero ver se tem gosto de chá verde, Isso. né? Tem. Mas bom. Ele não é muito maçudo, é um bolo úmido. É bem equilibradinho, assim. E o gostinho de chá verde, pela quantidade que você colocou, fica bem sutil. E... Que outro dia eu pedi num japonês um creme brulee de chá verde. Ai, meu Aí tava muito forte. Eu prefiro o tradicional. Mas o bolinho, legal. Pode fazer com chá verde, você vai gostar. Mas eu prefiro o branquinho. Achei mais gostoso ainda. Mas posso falar? Sensacional. Deixa eu passar seus contatos. No Face, flávio.tomio.9. No Instagram, Flávio Tomi. Flávio Tomi. Segue ele lá no Instagram, manda recado. Tenho certeza que você vai gostar. E lembrando, eu vou repetir a receita. Faça direitinho, não esquece dos 10 minutinhos. Anota tudo para você ter esse bolo maravilhoso. Não tem desculpa pra não fazer, vai. A gente fica com gostinho de quero mais. Fica bom. É bom demais. Obrigada. Cláudia, obrigado. Muito bom. Bolo bom. Às vezes a gente tá comendo uns bolo que não é bom, né? Bolo bom. Esse aí pro chazinho, pro café também. Show. Na tela a receita, vamos lá? Olha aí, confira e não deixe de fazer. 3 claras, bate em neve com um pouquinho do açúcar. 3 gemas, bate depois separadinho, também com um pouquinho do açúcar. No total são 3/4 de xícara de açúcar refinado. 2 colheres de sopa de mel, que você vai diluir com leite. 1/4 de xícara de leite. E 3/4 de xícara de farinha de trigo, que você vai colocar aos pouquinhos. Lembra? Gente, 10. Chefe, temperatura do forno, eu esqueci. 170. 170 graus. 170 graus, tá? Capricha, hein? Bolo bom demais.